Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei e sobretudo o seu comentário. Lembrando também que nós estamos com uma página no Instagram, Garagem do Rafael 1, numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos algumas postagens sobre conteúdo automotivo. Convidando você aí também a conhecer e se inscrever na nossa página, beleza? Sem mais delongas, pessoal, hoje, como de costume, domingo cedinho, dia bonito, e vamos falar aqui sobre esse carro aqui à minha frente, que é um Galaxy Landau 1980, modelo 1981, a gasolina. Bom, o vídeo de hoje não fica muito extenso, eu vou falar um pouquinho somente da história desse veículo, algumas poucas características desse carro e também algumas poucas especificações técnicas, tá certo? Falando aqui, pessoal, primeiro, que este foi o maior carro de luxo produzido no Brasil até os dias de hoje. O Galaxy, que começou a sua história na década de 60. Esse carro que foi apresentado no Salão do Automóvel em 1966, era o primeiro carro de passeio lançado pela Ford no Brasil. A Ford que já trazia este veículo nos Estados Unidos, mas apresentava no Brasil em 1966 no Salão Automóvel. Muitas pessoas surpreenderam com o carro, muitas pessoas fizeram encomendas desse veículo, mas a produção dele, tentar passear aqui um pouquinho, ele é muito largo na verdade, mas a produção desse carro começou apenas em janeiro de 1967. O nome Galaxy, que fazia alusão na verdade à galáxia, era uma referência, uma homenagem da Ford à corrida espacial da época e também à amplitude do carro, por se tratar inclusive de um modelo de luxo, um modelo que era destinado a, digamos assim, a pessoas com alto poder aquisitivo à época no Brasil, que não tinham acesso a veículos deste porte, com essas qualidades, senão através de carros importados. Esse carro, na verdade, que começou a ser produzido apenas nas versões Standard e 500, muitos perguntam, Rafael, por que Galaxy 500? Bom, o Galaxy 500, eu vou explicar aqui as letrinhas, na verdade, desse carro. O Galaxy 500, ele fazia alusão à corrida automobilística, do Daytona, nos Estados Unidos. Como acabei de dizer, a Ford é americana e a origem desse carro também, ele é americano, embora seja um carro produzido aqui pela indústria nacional. Então seria o STD, que era a versão mais simples, seria uma versão Standard, e o Galaxy 500 seria a versão que fazia alusão à corrida de Daytona, tá certo? A partir de 1969, a Ford ela lança uma versão um pouco mais requintada deste carro. Ela começou a perceber que um público com maior poder aquisitivo e um pouco mais exigente, ele começava a reclamar da falta de alguns equipamentos, de algumas qualidades para esse carro. Tais como ar-condicionado, direção hidráulica, coisas que a versão Standard 500 não traziam. Então, a Ford lança a versão LTD. Para você que acha estranho esse nome LTD, saiba que nada mais é do que a abreviação da versão Limited, que hoje nós temos nos carros da Ford, já há algum tempo. Então ela lança a versão LTD, mudando o motor, ela troca o motor, se não me falha a memória, 272 por um 292, mantendo sempre a característica do motor V8. De época, todos os Galaxy foram fabricados no Brasil, eles saíram com motor V8, porém a partir de 69 ele trazia um V8 um pouco mais potente, com 4.800 cilindradas e gerando 190 cavalos, o que para a época era muita potência. Para você ter ideia, por exemplo, um Ford Corcel, ele trazia algo em torno, se não me falha a memória aqui agora, de 70, 80 cavalos. Então esse carro já trazia 190 cavalos. A Ford trazia na versão LTD alguns designs, algumas questões estéticas, como por exemplo o teto de vinil. Ela trazia também o ar-condicionado, a direção hidráulica e também o câmbio automático de 3 velocidades, que era batizado de Ford O-Matic.
Algumas pessoas, o hidráulico e tal, mas tecnicamente a Ford batizava esse carro automático de Ford Omatic. E essa sacada da Ford a partir de 69 foi justamente para que o Galaxy pudesse competir ainda mais com veículos importados. Inclusive, a Ford fez publicidade na época desse carro falando que era o grande trunfo, a grande sacada contra os importados no Brasil. Então ela chamava o público executivo do país para que fosse adquirir um veículo nacional e não tivesse a necessidade de partir para os carros importados. A partir de 1976, a Ford ela lança esta versão aqui, na verdade, que é a versão Landau. Muitas pessoas perguntam também o porquê do nome dessa versão Landau, mas é uma versão que ela faz alusão às grandes carruagens que eram utilizadas no século XIX. Talvez por isso, eu digo talvez porque eu não tenho certeza, e aí eu peço ajuda também aí dos amigos do canal, ele traga em alguns elementos esses desenhozinhos de cavalo. Então talvez ele faça assim a alusão de fato a essas carruagens do século XIX. Em 1975, quando a Ford ele muda o design desse carro, já trazendo, aí eu queria mostrar aqui mais para vocês especificamente desse veículo, já trazendo essa nova frente com faróis na horizontal. Até 74 ele tinha faróis na vertical. Ela traz também aqui algumas inovações referente ao design interno e externo. Ela muda o motor desse carro, ela passa a adotar um motor V8 já na década de 70, de meados para o final da década de 70, o V8 caracterizado ou nominado de 302, que era um carro já com 4.900 cilindradas, que gerava aproximadamente 200 cavalos. Este carro, na verdade, ele conquista de fato o público com maior poder aquisitivo à época, e eu falo isso porque era um carro muito caro. Esse carro foi produzido até abril de 1983, e mesmo após 1983, ele foi utilizado ainda por 2 presidentes da República. O Galaxy ele foi um carro presidencial em 3 oportunidades, ou por 3 pessoas, Figueiredo, por José Sarney e ainda Fernando Collor de Mello chegou a utilizar este carro, quando depois substituiu pelos Opalas Diplomata e posteriormente foram substituídos pelo Chevrolet Ômega. Mas foi um carro de uso presidencial também no país, que marcou esta história. Então ele era muito caro. Em propagandas de época que eu tive acesso, um carro desse, vamos converter aqui, por exemplo, para valores em reais. Um Ford Corcel custava cerca de 18 mil reais, um Fusca custava 13 mil reais, um carro desse custava 100 mil reais, por exemplo. Uma Veraneio, como vocês já viram aí no canal, custava ela na versão de luxo, em torno de 48 mil reais, 50 mil reais. Um carro desse custava 100 mil reais aproximadamente. Então realmente era um carro muito caro, destinado a um segmento muito específico, e representou, na verdade, uma resposta ao segmento de importados no Brasil. E fez muito sucesso, esse carro vendeu muito. Uma pena que com o passar do tempo, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, ele se tornou um carro muito judiado. Então para você achar hoje um veículo Landau ou até mesmo Galaxy nas suas demais versões em um bom estado de conservação, um carro muito bom, não é tão fácil. O carro desse tem muito rodando, mas em um bom estado não é tão fácil, e tem se tornado cada vez carros mais caros. Os preços desses carros bons realmente, eles hoje não são tão baratos, eles têm valorizado bastante. Então essa seria um pouco da história deste carro, claro, aqui de uma forma muito sintética, tá certo? Depois eu vou lançar aqui a playlist, a gente vai falando um pouco mais de pontos positivos, pontos negativos, o que gosta, o que não gosta, enfim, de alguns outros detalhes. Como especificações técnicas, a primeira questão que as pessoas começam a trazer deste carro é o comprimento.
Então esse carro ele tem aproximadamente 5,5 metros de comprimento. Ele é muito comprido. Eu vou tentar passar aqui para o lado de cá, o solzinho já começa a bater, mas ele é muito comprido, ele é muito grande, ele chama muita atenção justamente por conta desse comprimento. E ele é um carro que tem quase 5,5 de comprimento por 2 de largura. Esse veículo que já está inclusive certificado com a placa de coleção. A certificação saiu há pouco tempo, mas ele realmente chama muita atenção por onde passa. É um carro que para mim ele tem uma história bem interessante, porque eu fiz faculdade de Direito, os colegas e amigos que estiverem aí, porventura aí, assistindo esse vídeo, vão lembrar bem disso. E talvez pessoas até que não me conheciam, mas que conheciam através do carro. Eu acho que se eu fosse candidato na faculdade ia ser Rafael do Landau, Rafael do Galaxy, porque você se torna, na verdade, uma figura meio pública quando você usa esse tipo de carro. E na época, eu contei aqui para vocês, eu usei um Chevrolet Ômega, eram os carros que eu gostava na época. Então, geralmente, quando o pai podia dar um carro para o filho, né, até para facilitar o deslocamento, minha faculdade era um pouco distante de casa, e eu não queria carros mais novos, eu sempre gostei de carros maiores e, enfim, um pouco mais de época. E o Ômega, já contei aqui a experiência que eu tive, que terminou sendo infelizmente roubado. E eu terminei usando na faculdade durante um tempo um Ford Galaxy 1979 LTD, que meu pai tinha comprado na época, usei durante muito tempo na faculdade, um azulzinho, o chamado azul Gemini, que é aquele azul clarinho, e usei um carro exatamente igual a esse, na versão muito parecida, eu vou explicar por que também, 1980, modelo 1981 a álcool, para a faculdade. Então eu lembro que a gente brincava, porque a gente tinha muitas amigas na faculdade, né? As meninas brincavam às vezes dizendo que queria ir comigo no Landau. Aí a gente brincava até, eu dizia o seguinte, mas é por causa desse calhambeque, como diria Roberto Carlos. Mas era uma coisa que a gente se divertia bastante com esses carros. E fora que era muito confortável, era muito legal de andar nele. Ambos que eu utilizei, eles já tinham ar-condicionado, direção hidráulica, porém o LTD ele tinha câmbio mecânico. Esse carro que veio equipado também com a opção de câmbio mecânico de 3 marchas e tinha também a opção do câmbio automático com 3 marchas. O automático que eu utilizei, 1980 a 1981, ele era exatamente igual a esse. Essa cor conhecida como azul clássico. E o 79 era um mecânico com ar e direção, mas era o azul Gemini, era um azulzinho clarinho, tinha umas rodas esportivas, não estava como esse aqui. Lembrando, inclusive, que esse 8081, que meu pai terminou vendendo esse carro, vendeu até relativamente barato. Não foi uma época que os carros antigos tiveram poderia dizer, uma supervalorização como tem hoje. E era um carro que, embora este carro da minha frente esteja bom, o outro carro que meu pai tinha era muito melhor do que esse. Realmente, se ele tivesse ainda este carro hoje, era um carro muito, mas muito caro, porque era bastante novo o carro e pouquíssimo rodado. Então, muitas pessoas perguntam também sobre o consumo. Eu vou tentar abrir aqui um pouquinho o motor desse carro antes de mostrar rapidamente a interna. Eu estou com 3 minutos de vídeo, mas o consumo desse carro. Esse carro, na verdade, ele tem um tanque de aproximadamente 107 litros e ele termina por ter muito peso. Então esse carro é um carro muito pesado, muito grande, com um motor muito grande também. Aqui está o cofre do motor dele. Esse é um carro a gasolina. Um motor muito grande, termina que ele cobra um preço por isso. Um câmbio de apenas 3 marchas que você consegue acelerar aí em uma velocidade final. Acredito que chegar aí a uns 200 km por hora ou até passar um pouco mais disso. Mas é um carro que você vai fazer aí na cidade uma média de 3 a 3,5 km com litro de gasolina, e na estrada você deve chegar aí uma média de 5 km com litro de gasolina. E aqui está o motor, sempre 8 cilindros em V, o famoso V8. E esse motor, na verdade, é um motor a gasolina, porém, a partir da década de 80, com a crise do petróleo, a Ford fez uma adaptação desse motor, que é um motor, se não me falha a memória, um motor canadense. E a Ford adapta esse motor para o Brasil, fazendo também a versão a álcool.
Inclusive, o que eu utilizei para a faculdade, o 8081 Landau, ele já era uma versão a álcool que foi incentivado pelo chamado programa Proálcool no Brasil, tá certo? E foi justamente o que desencadeou a crise deste carro, que fez com que as produções cessassem, se não me falha a memória, em abril de 1983, por conta de concorrentes que já traziam um certo conforto, com muito mais equipamento e muito mais economia. Então esse carro, por incrível que pareça, ele deixou um vácuo no mercado que tentou ser suprido pelo Ford Del Rey, que era um carro que, para vocês que conhecem, não se compara, eu vou tentar aqui mostrar ele um pouquinho por dentro, não se compara com o Landau, mas era um carro que era muito mais acessível e muito mais econômico. Então o Landau ele despencava em vendas com a chegada de concorrentes como, por exemplo, o Opala, posteriormente o próprio Monza e posteriormente também um pouco depois o Santana, e a Ford, tendo a visão desse mercado, ela termina investindo no Del Rey. Aqui você tem um banco que você acomoda confortavelmente, mas muito confortável. Os bancos eram sofás, na verdade, 3 pessoas. Essa versão, a partir da LTD, ela já trazia aqui o encosto, o descansa-braço para os ocupantes do banco traseiro. Observe que a versão Landau, ela trazia um vidro que lhe proporcionava uma maior privacidade. Ele é menorzinho aqui atrás, com luzes de leitura, todo o acabamento de primeiríssima qualidade. Esse carro é uma pena que ele não está com os tapetes originais. O 8081 de meu pai, ele tinha sim os tapetes originais de fábrica, esse não tem, mas tá aqui, todo estofamento muito novinho. Ele trazia esse acabamento aqui, uma espécie talvez de jacarandá, enfim, tudo muito bem requintado. Aqui está a abertura das portas. Esse carro aqui tem todo o conjunto ótico, inclusive para-brisa original Ford. Ele trazia aqui o quebra-vento, você abre através desta alavanca. Ele não tinha um retrovisor do lado direito, isso é uma adaptação, ele vinha apenas com o retrovisor do lado esquerdo. Os tapetes, como eu falei, uma pena, nós não temos os tapetes originais deste carro. E aqui está o tabelier que não tem nenhum dano aparente. E tá até bem novinho, bem conservado. Ele que traz aqui o rádio Philco de época, que é um toca-fita. Isso aqui é uma adaptação, pessoal, porque esse carro ele não traz você não tem um acesso à temperatura do motor. Então aqui é uma adaptação onde você controla, porque quando ele acende a luzinha ali é porque ele já ferveu. Então você pode ir controlando essa temperatura. Os defletores de ar-condicionado também perfeitos. O ar-condicionado do Galaxy que funciona. Agora eu não acho um ar-condicionado bom, acho um ar-condicionado muito fraco por conta do interior do veículo, que é muito grande. Essas versões mais novas, a partir de 1900 da década de 70, não me lembro a partir de quando exatamente, mas ele já trazia esse volante com 4 raios. Os mais antigos eram um volante muito parecido com o do Fusca 72 que eu tenho aqui no canal, que era um volante maior e com um aro de buzina. Esse já trazia um volante de 4 raios. Aqui você tem também, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, passar para cá, acho que fica melhor. Aqui você tem, na verdade, observe que é tudo na horizontal. O marcador o velocímetro dele marcando 200 km, e esse carro dá 200 km. Eu particularmente nunca botei, mas pelo que já senti do carro e testemunhos, é um carro que ele consegue chegar a essa velocidade. Ele tem aqui um relógio analógico, tá certo? Você tem aqui o limpador e lavador do vidro, tem ali a luz do veículo. Aqui você tem um indicador, a chave de luz no caso. Aqui você tem um indicador do câmbio automático, tá certo? Esse carro aqui, para a época, ele não tinha controles eletrônicos de retrovisor, porém ele trazia aqui um controlezinho manual, que é essa chavezinha aqui, tá certo? Você não precisa estar abrindo o vidro para consertar o retrovisor, para alinhar o retrovisor. Como disse aqui, o conjunto óptico todo original. Esse carro que tem todos os faróis, lanternas e retrovisores originais Ford. Ele trazia aqui esse espelhinho, que era bem bacana. E é um carro, na verdade, que é extremamente confortável. Até hoje o pessoal procura muito
para casamento, para alguns eventos dessa natureza. Ele é realmente muito amplo. Essa versão que trazia os cintos de segurança de 3 pontos. E tem um detalhamento, pessoal, mas isso eu vou fazer em outro vídeo, porque está um pouquinho grande já, que é a diferença algumas versões. Por exemplo, esse carro é 1980, modelo 1981, mas observe, o tipo do tecido dele é um pouco diferente de outros veículos dessa mesma idade. As lanternas traseiras que eu vou mostrar aqui são um pouco diferentes também, tá certo? Ele que trazia já essas lanternas aqui quadradas, todas elas Ford, como falei com vocês. Mas o que acontece? O 8081, por exemplo, que eu utilizei, o estufamento era diferente, a luz de ré não era no para-choque, já era aqui, tá certo? E ele trazia algumas, aqui não era mais esse símbolo Ford com essas letras, era aquele símbolo um pouco mais oval, um pouco mais moderno. Ele já não tinha esse nome Landau aqui atrás, tá certo? E aí você vai dizer assim, pô, Fred, mas não era 80, 81 também? Isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, tá certo? Para explicar para vocês o porquê dessas diferenças para um carro com o mesmo ano e por que isso acontecia na época, tá certo? Mostrando aqui as super calotas, né, que eram apelidadas de prato de cachorro, porque eram muito grandes. Esse carro, que se não me falha a memória, ele trazia dimensões originais de pneus, que era o 215 7515, porém ele comporta bem o 225 7515, que são os 4 que estão neste veículo. Esse aqui é esta marca que equipa inclusive os carros da Hyundai, né, porque esse pneu é coreano. E ele já tem as faixas brancas no próprio pneu, não é uma adaptação, tá certo? Esse carro que não tem nenhum ponto de ferrugem, nada disso. Ele tem aqui as soleirazinhas, tá certo? Também Ford, e é um carro que é muito bacana. É um carro que, se você pega hoje para rodar, guardando as dimensões dele, você vai ter um carro que você consegue rodar confortavelmente, tá certo? E se você tiver um caixa para combustível e lugar para você estar parando ele nos centros urbanos ou viajando nas estradas, você vai estar muito bem servido com um veículo desse porte. Outra coisa também que foi um diferencial da linha Landau foi justamente essa mira no capô, que agradou bastante, beleza? Então, pessoal, vou fazer aqui um pequeno vídeo externo desse veículo, tá certo? Lembrando, não terminei não falando do espaço, eu vou ficar até devendo a vocês aqui que eu tô sem a chave, e como eu não edito o vídeo, aí eu não tenho como parar aqui para voltar. Mas o porta-malas dele, que são 541 litros, é um porta-mala muito grande, tá certo? Mas no outro vídeo eu detalho aqui para vocês, e não é maior porque ele tem aqui o tanque de combustível que fica aqui alocado atrás. Então ele não é maior por conta disso, tá certo? Carro que trazia esses detalhes dessas faixas laterais, era um carro muito requintado, muito caro e destinado a um segmento realmente bem definido à época. E a Ford ganha, ele carrega até hoje como o maior veículo de luxo, ou o veículo mais luxuoso, claro, guardando as proporções de época, a tecnologia da época, enfim, já feito no Brasil. E eu costumo dizer o seguinte, o Del Rey é um carro que marcou a época, o Del Rey tem até vídeo no canal aí, é um carro de um Del Rey Guia 1991, é um carro que marcou a época, mas é um carro que não estava à altura do Galaxy Landau. Eu acredito, na minha opinião, que a nível nacional, tá certo, a Ford não mais teve um carro neste porte, porque o Ford Taurus ele não foi produzido no Brasil, ele foi um carro americano, e o Ford Fusion também não era produzido no Brasil. Vocês que conhecem bem do Fusion podem me ajudar, mas me parece que o Fusion era um carro mexicano, se não me falha a memória. Então, o que acontece? Este foi o maior e mais luxuoso veículo produzido no país, tá certo? Deixa aí então o seu comentário, deixa aí o que você pode, voltando aqui, pessoal, tudo Ford, tá certo? Todo o conjunto ótico, o cromo do para-choque desse carro também tá muito bacana, tá certo? Muito bacana, é um carro bem legal. Alfredo, tem algumas coisas aí para acrescentar, acrescenta aí conosco, tá certo?
Ó, Fred, não foi bem assim, deixa aí também nos comentários. Tranquilo, se você tem um carro desse, se você usa um carro desse, tem muitos artistas, inclusive, que possuem carros desses, e tem vídeos nos canais dele, tá certo? Eu acho que o César Menotti e Fabiano, inclusive, tem ou tinham, pelo menos, Landau. E aí eu peço que vocês nos ajudem aí nos comentários, beleza? Então, pessoal, um forte abraço aí, foi o vídeo de hoje, que Deus abençoe e até a próxima.